Olá, meus caros, vamos a um breve estudo sobre o carnaval, da sua origem, se o cristão pode ou não comemorar, e também de outras coisas que venham a ser da própria temática carnavalesca ou do carnaval, ok? Vai deixando seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva e comente também, se possível, esse vídeo. Vamos lá, sem delongas. A origem do carnaval. O nome carnaval ele vem do latim, que é a junção de carnes e levale, que quer dizer retirar a carne ou adeus à carne. Muitos pensam que o Brasil foi o pioneiro na criação do carnaval, e não é verdade. Porque, segundo historiadores, o carnaval é desde a antiguidade, desde a Mesopotâmia, Grécia e Roma, que teria festas parecidas, como é o carnaval para nós, brasileiros. Claro que tem outros nomes. E especialmente para o Brasil, ela veio, essa festa, como um nome de intrudo, que era a festa portuguesa feita pelos escravos durante o período colonial. Mas vamos à antiguidade para você ver como era semelhante às festas que se faziam, de uma maneira obviamente pagã, com o carnaval de hoje. Vamos lá. Nós tínhamos na Babilônia duas festas, uma chamada de Saceias, com S, né? Saceias, e também a do ritual do templo de Marduk. As Saceias configurava-se da seguinte forma: o prisioneiro que estava em Babilônia, possivelmente um estrangeiro, ou algum até mesmo que cometeu delito, ele, antes de ser então crucificado ou morto de uma maneira cruel, cheia de tortura, e claro, era a execução penal, ele faria uma espécie de uma despedida, de uma festa de despedida, já que ele iria morrer. Então o prisioneiro, ele assumia os últimos dias que lhe restava como se fosse alguém importante, o rei daquele reino. Ele se vestia como rei, ele se alimentava como rei, ele dormia com as mulheres do rei, com a mulher ou com as concubinas, ou seja, copulava com elas. E depois de fazer isso, durante um tempo ou alguns dias, ele era chicoteado ou enforcado ou ainda empalado. Empalado quer dizer uma forma bem cruel de castigo, que tem o nome de empalamento, que seria o sujeito ser morto crucificado, ou com estacas, ou ainda com introdução de algum metal, ou de alguma madeira, de algum pau no seu corpo, que às vezes poderia ser da maneira mais sádica possível, pelo ânus, nas mulheres pela vagina e por aí em diante. Então essa era a chamada Saceias na Babilônia, que tem sim alguma pincelada do carnaval. Por quê? No Brasil, depois eu vou contar com mais detalhes, a Igreja Católica introduziu o carnaval antes da Quaresma. Então, antes da Quaresma, que é um momento de você se privar, de você viver 40 dias de jejum, né? Fazendo aquilo que Jesus teria feito, jejum entre aspas, que é um jejum, às vezes, que nem tem abstinência de carne, mas sim, então somente de água, né? Não tem a abstinência de comida. Então, antes da Quaresma, segundo o posicionamento da Igreja Católica, depois eu digo com mais detalhes, como já disse, é introduzido o carnaval, que é o pisar o pé na jaca antes
de você ter uma vida mais regrada, mais austera, com jejum e com preparação para a Páscoa. E vem a calhar com as ceias, porque antes do sujeito ser morto, ele comemorava, né? Veja como bate. Antes do sujeito se preparar, no caso do catolicismo, para a Quaresma, para a Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo, então os fiéis, os adeptos da religião, se esbaldam. E a segunda festa, que também era na Babilônia, como já disse, era o ritual do templo de Marduk, que escreve com um K no final, né? Marduk. E era o seguinte: os reis ou o rei, então, era violentado, castigado com chicoteadas ou chicotes em frente ao deus Marduk, a estátua do mesmo, que era um deus na Mesopotâmia. Marduk era um deus, tinha uma estátua, um templo para essa divindade, e nesta festa ou nesse ritual, o rei era humilhado diante desta divindade ali, a figura da estátua, a fim de que passasse a seguinte mensagem: que ele deveria prestar respeito à divindade maior, Marduk, que ele não era mais do que Marduk. E aí você percebe que o que acontece exatamente no carnaval, algumas inversões de valores ou algumas inversões sociais, de papéis sociais, acontecia com essas duas festas, ou vem a calhar com essas duas festas. Pois você vê o seguinte: homem vestindo de mulher, mulher vestindo de homem, pessoas com fantasias, né? Você vê vários tipos de personagens e tal, né? Tem até o baile de máscaras, baile de fantasia, o baile carnavalesco, enfim. E tudo leva a crer que pegou então dessa fonte, ou bebeu da fonte. Já que, obviamente, mostrava a subversão dos papéis sociais. Como já disse, né? O homem vestido de mulher, mulher vestido de homem, e tantas outras coisas mais, que você vê aí até absurdas e bizarrices, né? Por exemplo, agora está uma grande polêmica nesse carnaval, que é a máscara do Fábio Assunção. Fábio Assunção, para quem não sabe, está passando aí um perrengue com dependência química, já tem vários vídeos dele aí na internet. Então, colocar aquela máscara simboliza o seguinte: nós estamos fazendo a nossa vontade, a vontade da carne, né? Ou se esbaldando em drogas, em bebidas, em comidas, etc. Quer se revelar isto. Aí o sujeito que é um pouquinho comedido, santinho e tal, coloca aquela máscara, não, já aparece o Fábio Assunção, já está dentro da vibe do carnaval. E ainda temos outras festas que vão dar exatamente uma noção para esse carnaval, ou para o norte desse carnaval que nós vivemos no Brasil. Vai servir de base, só você parar para analisar. Já temos um ponto aí das festas na Babilônia que é semelhante ou parecido com o que se faz na questão de fantasias. E agora nós temos a influência de outras festas greco-romanas que de fato tem a ver com carnaval. Por exemplo, nós tínhamos as festas chamadas de orgíacas ou bacanais, festas dedicadas ao deus vinho, chamado Baco, ou Dionísio, para os gregos. E isto era feito tanto na Grécia como em Roma. Marcado sempre essas festas por embriaguez, que acontece no carnaval, por comilanças, bebedice, né, como já disse, prazeres carnais, dos mais absurdos ou promíscuos e por aí em diante. E em Roma ainda também tínhamos algumas outras festas que poderiam ter influenciado esse carnaval, que aí está: as chamadas Saturnálias e também Lupercálias. As Saturnálias ocorriam no solstício de inverno, ou solício. Essa palavra é meio complicada de falar, né?
solstício ou solstício de inverno, em dezembro, que era a primeira, a Saturnália, e a segunda, a Lupercalia, que se fazia em fevereiro, que se referia geralmente às divindades infernais e até algumas que remetiam a purificações. E que havia, como há no carnaval, essa mistureba de você não saber quem é quem, de inversão de papéis sociais. Por exemplo, os escravos se vestiam de senhores e vice-versa. A questão de bebidas, de comilanças, danças e, claro, orgias, bacanais, esbórnias, sexo promíscuo, sem compromisso, drogas, né, da época e tal, como acontece no Brasil. Então tem influência, e segundo os historiadores estão certos, né? Segundo os historiadores, e eu concordo que eles estão certos, pois tem aí certa relevância dessas outras festas pagãs que a igreja primitiva não aceitava, né, não comemorava, que o povo israelita não comemorava esse tipo de festa, porque era para as divindades, não era para Deus Jeová, e eram sempre cheias de falta, sempre cheias de, melhor dizendo, excesso e falta de moderação, de modéstia. Segundo a história, no século VIII houve a criação da Quaresma. E quando se criou a Quaresma, por parte da Igreja Católica, isso em meados de 800 depois de Cristo, nós tínhamos no século XI, e já com a Quaresma, no período fértil da agricultura, homens que se vestiam de mulheres, mais uma vez confirmando, né, tanto o que fazia nas festas pagãs antes da Igreja Católica considerar como uma festa, né, cristianizada, vamos dizer assim, uma festa pura, entre aspas. Eles se vestiam de mulheres e iam, então, visitar ruas e campos e tal, a fim de quê? De receber algumas benesses. E recebiam, às vezes, trocas de carinhos entre eles, e aí pode até ter entrado a homossexualidade, lesbianismo e tudo mais. Já mais adiante, né, Idade Média, Renascimento e por aí em diante, nós temos a Commedia dell'arte na Itália, que vai ajudar a um pouco a alavancar essa questão do carnaval, não com esse nome, né, mas sim como Commedia dell'arte. Aí no Brasil, como já disse, é um período colonial, com a introdução do intrudo, né, que vem do costume português, praticado pelos escravos. No Brasil vai surgir a escola de samba em 1930, me parece que a Mangueira é uma das primeiras, e do frevo no Pernambuco em 1950. E todas essas festas, obviamente, tiveram grande parcela de contribuição para o Carnaval do Brasil, inclusive outras festas que tinham outros nomes na França, na Itália, na Alemanha e tal. Tá? Inclusive a questão, se você for analisar, e aqui é linhas gerais, a gente não quer aprofundar muito esse estudo, a própria serpentina, o próprio lança-perfume, né, todos esses, vamos dizer assim, adereços do carnaval, né, vieram de influência de outros povos europeus, de cultura de outras festas na França e por aí em diante. Pois bem, ainda cabe destacar outra coisa interessante e que refere-se à Igreja Católica, que o Papa Paulo II incorporou aí oficialmente o carnaval, tinha a quaresma, como eu já disse, no século VIII, e no século XV ele incorporou o carnaval para ser antes da quaresma. Até 1500 anos, tanto a Igreja Católica, ela repudiava a ideia daquelas festas pagãs, da inversão dos papéis sociais, ou subversão. No entanto, claro, para atrair mais fiéis, para não perder os seus fiéis que estavam até mesmo cultuando outros deuses e se imiscuindo nessas festas pagãs, ou se misturando, então ela pega e diz, não, nós vamos aceitar o intrudo, claro, com outro nome, mas aquilo que mais tarde seria carnaval, antes da quaresma. E que visava, obviamente, o pisar o pé na jaca, o se esbaldar com a carne, né? E o Papa, né, chamado Paulo
IV, me parece, ele criou a Terça-feira Gorda, que é um lauto, né, abundante, que significa abundante ou magnífico. E essa Terça-feira Gorda que é o Carnaval, né, que é a terça-feira que é o feriado, né? A terça é feriado, depois vem a quarta-feira de cinzas, aí a pessoa se vestia de cinzas, de acordo com a crença, que agora ele morre carnalmente, renasce espiritualmente, porque agora é o período de santidade, entre aspas, né? 40 dias de consagração para a morte e ressurreição de Cristo. E tudo isso é criado pela própria Igreja Católica, e não tem fundamento bíblico isso tudo. Nem a Terça-feira Gorda, né? De se esbaldar com as coisas da carne, nem exatamente quarta-feiras de cinza, nem os 5 dias de carnaval, nem carnaval, nem nada disso, né? Que se a gente for lá em Gálatas 5, 19, 21, é o que a Bíblia condena, tá? Todas as obras carnais aí no carnaval. É inveja, é homicídio, é bebedice, glutonaria, orgia, né? Inimizades, porfias, emulações, né? Vícios, drogas, lança-perfume, cocaína, heroína, crack, né? Oxi, que é o mais terrível que o crack, tantas as drogas aí, êxtase, e por aí vai. Tudo obra carnal que prejudicam o templo do Espírito Santo, né? Que Paulo vai dizer à igreja de Corinto o seguinte: que se vós não cuidar do templo do Espírito Santo, o próprio destruirá. O que é o templo? É o nosso corpo, é a nossa mente, a nossa consciência. E drogas, bebedices, glutonarias, tudo em excesso faz um mal danado ao nosso corpo. Quantas pessoas que morrem no carnaval por conta dos excessos? Quantas doenças as pessoas acabam contraindo por conta de não se cuidar, né, dos excessos, do sexo sem compromisso, etc. Ainda que use camisinha, mas às vezes uma outra esquece. Quantas gravidezes indesejadas acontecem? E por aí em diante, né? Quantas coisas terríveis acontecem, principalmente mortes. Isso é agradável a Deus? Isso é de um homem, de uma mulher espiritual que deve produzir os frutos do Espírito, que dentre eles está lá a temperança, o autocontrole, o amor modesto, a moderação? É para pensar. E, portanto, respondendo à pergunta que fiz no início, é óbvio que o carnaval não é para um cristão. Ainda que tenha nesse evangelho modernizado, nesse upgrade evangelístico, né, que muitas igrejas aí propagam, ditas evangélicas, né, que tem que ir ao carnaval, ter blocos carnavalescos para evangelizar, ficam dizendo que não tem problema, né? Mas tem problema sim, porque a amizade do mundo, ou ser amigo do mundo, é constituir ou é ser inimigo de Deus. E vice-versa. Você quer ser amigo de Deus, seja inimigo do mundo. Aborreça a sua carne, crucifica a sua carne. A crucificação da carne não é só para o período da quaresma, o período da ressurreição de Cristo, a Páscoa. Não, a crucificação da carne é a de eterno. Até porque os cristãos nem comemoravam a Páscoa, os primeiros cristãos, porque a Páscoa é uma tradição de ordem judaica que vem lá do livramento que Deus deu ao povo israelita ao abrir o Mar Vermelho e passar os israelitas para o outro lado. Então fosse criado o dia da Páscoa, que era o dia do livramento, da libertação da escravidão do povo israelita com relação ao povo egípcio. Então por isso começou a se fazer a Páscoa. Mas nós sabemos que Jesus simbolicamente é o Cordeiro Pascual, é a própria Páscoa. Simbolicamente. Se há aquela festa lá porque deu o grande livramento do povo israelita para sair das garras do rei Faraó, em Jesus nós saímos das garras de Satanás, das garras do pecado do mundo. Então a festa é a de eterna, que começa aqui e vai para a glória. Quando nós aceitamos a Cristo. O dia da comemoração é o dia quando aceitamos a Cristo. É a Páscoa que começa dali e vai. E assim sendo, é para nós andar crucificando a carne até aquele dia. É isto. O Novo Testamento é cheio de simbolismo.
Mas a Igreja Católica pouco se importa com isso, até porque o que ela não quer é perder seus fiéis e por isso ela acaba introduzindo essas heresias. Quero deixar um versículo para finalizar como meditação. Amós 5:21, que diz o seguinte: o próprio Deus dizendo na boca do profeta Amós: aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, elas não me trazem prazer algum. Essas festas, carnavais aí, que muito pode dizer, agora é para Deus, né? Tem um para God, o carnaval para ganhar alma daqui. Nós estamos louvando, cantando, fazendo carnaval com louvores da Bíblia, inspirados e tal, do cantor cristão, da harpa cristã. Não vale. Deus está ensurdecido, porque ele não compactua com o pecado, com a imundícia. A sua a adoração ele tem que ser santa, tem que ser de uma maneira totalmente diferente, à parte, com sinceridade, em espírito e em verdade, e não sob influência de qualquer outro evento, obra carnal do homem, etc, etc, etc. Então, em linhas gerais, é isso que nós tínhamos para falar referente ao carnaval. O carnaval tem origem de festas pagãs na antiguidade. O carnaval introduzido pela Igreja Católica para atrair mais os fiéis é um carnaval antibíblico, é uma festa antibíblica, porque os cristãos, os primeiros cristãos nunca fizeram isso, tanto na narração bíblica e até mesmo os próprios da Igreja Católica até o século XV. E nós temos referência clara das obras da carne versus os frutos do Espírito. O cristão genuíno tem que fazer os frutos do Espírito, que está também em Gálatas 5, 22 ou 23 em diante. É só você ler do 19 em diante, né? Do capítulo 5, do versículo 19 em diante, e ali já fala claramente, já um versículo autoexplicativo para refutar qualquer possibilidade de você estar aí pulando, né? Marchando, olê, olê, olá, eu chego lá, né? Aquelas coisas assim, né? Inclusive, uma das primeiras marchinhas, segundo a história, é de 1889 ou 99, que quem criou foi a Chiquinha Gonzaga, né? A musicista, enfim, uma das primeiras marchinhas que não sei se era essa daí ou era o Abre Alas, foi criado por ela. Então já tem mais de 100 anos, tá? É interessante a história, é interessante às vezes até o que se é falado nos enredos das próprias músicas das escolas de samba, também o que eles apresentam. No entanto, a gente tem que compactuar o excesso, né, de carne, né? Literalmente carne, é bebedeira, é comilança, é sexo promíscuo e tantas outras coisas como já salientei aqui, ok? Abraço e até uma próxima.